carinho aquece o meu coração. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Quando a tristeza me envolver, não ter pra onde ir, que eu me encontre em teu olhar, que eu volte a sorrir. Tens a pureza de uma flor, o encanto de um jardim, Mãe de esperança e vida, nunca te esqueças de mim. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim.
não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. La 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 uê, la 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 uê, la uê, la uê, la 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 uê. Encontrei no meu caminho um suave peregrino de um olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a tua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos, e o sol colorindo a natureza derramava saudade no meu mundo de tristezas. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades do vinde a mim da Galileia, minha vida após vidas. Tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou a voz do tempo. Esse homem é Jesus. Quem é esse peregrino
mim da Galileia, minha vida após vidas. Tem saudades desse alguém. A minha alma convida, contemplando o passado num transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou a voz do tempo. Esse homem é Jesus. É Jesus. Jesus, é Jesus, é Jesus. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa oração. Vamos cantá-la, seja onde for. É um canto de louvor e de amor ao Senhor. Ó Jesus, meu Jesus, essa razão que nos conduz, que nos faz cantar uma só voz, este amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade, a vida. És a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai, a salvação. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir essa nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Laia, 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 um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração.
renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Ei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para amar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita alegria. Nós estamos aqui mais uma vez produzindo essa live e de encontro até os lares de vocês, com vocês. Uma noite de muita inspiração, de muito carinho de nós para com todos vocês. E essa saudade que nós temos de todos os nossos irmãos, amigos, que sempre estão conosco todas as sextas-feiras, estavam conosco e em breve estaremos novamente juntos na nossa casa, no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Quero aqui saudar todos os amigos, enviar um abraço carinhoso, um abraço fraterno a todas as famílias, todos os nossos amigos que sempre estão de encontro conosco nas sextas-feiras,
em pensamentos e de todo o coração, com todo o amor, é que nós vamos dar início mais essa live, em que nessa noite nós teremos uma reflexão em que Zé Otávio de Almeida traz para nós, que vem com o tema Ação e Reação, uma obra magnífica, uma obra de grande reflexão do nosso irmão espiritual André Luiz. E essa obra sob a pena de Francisco Cândido Xavier, que veio trazer para nós as grandes inspirações do alto. As reflexões dessa obra nos faz repensar na forma de agir, de viver, do nosso caminhar, e que nos dá também uma esperança para o dia de amanhã, quando estivermos no plano espiritual. E vamos entrando nessa conexão com nosso Deus Pai, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, aos nossos parentes e amigos que se encontram no plano espiritual. Eis que o momento oportuno agora de entrar em sintonia com todos eles. Mestre Jesus, estamos todos aqui, neste momento, entrando em sintonia com o seu amor, com a sua paz e com a certeza que nós temos que nesse momento de elevo espiritual estamos entrando nessa profunda conexão e recebendo o teu bálsamo de amor e de paz. Te rogamos, Mestre Jesus, para todos aqueles que estão nesses instantes conectados conosco. Te rogamos também em favor dos nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o amor, de te conhecer, Mestre Jesus. Mas também que te pedimos perdão, Mestre Jesus, por nós que te conhecemos e às vezes não comungamos com seus ensinamentos. Mas nós vamos insistir, Mestre Jesus, porque sabemos o quão verdadeira é a sua palavra, os seus ensinamentos, que quer, Mestre Jesus, nos levar para um caminho reto, para atingirmos o objetivo maior, que é o nosso progresso espiritual. E com a oração que o Senhor nos ensinastes, ó Mestre Jesus, que agora estamos de encontro contigo, Mestre, e recorrendo ao nosso Pai, para que Ele possa derramar sobre nós as benesses em favor da nossa saúde física e espiritual. Te rogamos, Mestre Jesus, para que todos desse planeta possam entrar na tua promessa, Mestre Jesus, e com a certeza de que o nosso Pai maior irá nos proporcionar dias melhores. Estamos passando por esse momento de muitas provas, mas que temos a certeza de que iremos alcançar, através dessas provas, mais alguns degraus de ascensão espiritual. E vamos orar. Aos que estão nos acompanhando nesses instantes, ore conosco essa oração que nos faz religar a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações, e livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Como disse o nosso companheiro Wagner, estamos aqui mais uma vez. E o tema de hoje
intitulado Ação e Reação, para que todos nós, através do Evangelho, possamos refletir e avaliar quais são as nossas ações e o que há, através dessas ações, como consequência ou como reação nas nossas vidas. E para isso, nós vamos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A leitura intitulada Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis na doutrina espírita, entendendo-a como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, da esperança e da fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram moderá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram, mutilaram-na, para não produzirem frutos. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto da vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordéus, 1863. Pois bem, no nosso tema de hoje, intitulado Ação e Reação, nada melhor do que uma leitura como essa, onde os amigos espirituais, e na verdade, o próprio Cristo, nos diz que se reconhece um verdadeiro cristão pelas suas obras. Ou melhor, se reconhece uma árvore boa pelos frutos que ela produz. Veja que interessante, nesses dois exemplos do cristão, da árvore, existem
produções que são realizadas através das suas ações. Ou seja, o homem, a mulher, o cristão, produz ações na vida diária para si mesmo e para os seus semelhantes que geram consequências que podem ser boas ou más, para ele ou para a coletividade. A árvore robusta, forte, saudável, produz através das ações os frutos, que são a consequência da sua ação, dos seus atos, de gerir frutos. E ao pegarmos e colhermos esses frutos nessas árvores, e ao degustarmos o fruto, nós identificamos se aquela árvore consegue produzir frutos de qualidade, saborosos, ou se todos os frutos que saem daquela árvore são frutos que não têm um sabor adequado, que não são saudáveis, que não são bons. Assim, meus amigos, meus irmãos, também é a nossa vida. Cada um de nós aqui estamos, como nós já dissemos, num processo de autoiluminação, de evolução, através dessa existência, através de outras existências passadas e de muitas outras que ainda virão. E para que tudo isso? Para que através das nossas ações possamos gerar uma reação ao universo, ao nosso entorno, que será positiva ou negativa de acordo com o que nós estamos trabalhando. Há um livro interessante e nós indicamos a leitura, uma das 5 obras do Pentateuco Espírita, codificadas por Allan Kardec, chamada Céu e Inferno. E ali, no capítulo 3, intitulado Céu, há uma frase interessante em que os amigos espirituais dizem o seguinte: o progresso do espírito depende do seu trabalho e dos esforços que ele faz com maior ou menor intensidade para progredir. Veja que interessante. O progresso do espírito, ou seja, o progresso de cada um de nós, criaturas divinas, espíritos criados por Deus para evoluir, para sermos felizes, para crescermos moralmente e contribuirmos como multiplicadores de um mundo melhor, ou melhor, do lugar onde nós estivermos, contribuirmos para que seja um mundo melhor, uma família melhor, uma cidade melhor, um ambiente profissional melhor, independente de onde nós estivermos, né? Então a proposta é progredir. E o que nós temos falado aqui constantemente nas lives: fomos criados para agir. Já dissemos aqui em outras oportunidades, Jesus em suas frases utiliza o verbo em todas elas. E o verbo indica ação. Então Jesus nos convoca e nos chama para agir. E as nossas ações geram consequências. Então, o nosso tema de hoje: a ação que gera uma reação. Como disse no livro O Céu e o Inferno, uma obra extremamente interessante, os espíritos falam que o nosso progresso depende das nossas ações, da nossa vontade, dos nossos esforços, e quanto mais nós nos esforçamos, mais progredimos. Quanto menos nós nos esforçamos, menos progredimos e acabamos ficando estacionários, ou seja, parados, enquanto outros vão além
de acordo com as nossas ações, se não forem positivas, estacionamos, paramos ao meio do caminho. E não é essa a expectativa que Jesus gera em nós. Não é esse o modelo que Jesus passou para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos a agir para que o fruto das nossas ações seja saboroso. Ou seja, para que a reação gerada pelas nossas ações seja saborosa, seja salutar. Felicidade, paz de espírito, paz interior, tranquilidade íntima. Já dissemos aqui em outras oportunidades, a doutrina espírita é uma doutrina de preceitos morais cujo objetivo é o aprimoramento moral do ser. Que ser é esse? O ser espiritual. Temos um corpo físico, estamos em uma existência física, vivenciando experiências físicas. Mas nós não evoluímos moralmente o corpo, nós evoluímos moralmente o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso intelecto, porque através do espírito utilizamos o corpo físico, que é uma máquina, é um mecanismo perfeito, dado a nós como oportunidade de ação, de agir para que a reação das nossas ações retorne a nós de boas maneiras, com boas soluções. Então, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia? O que nós precisamos pensar? Quais são as ações? Todas aquelas que o Cristo nos convida a realizar. Faça a outrem aquilo que vos gostaria que fosse feito. Esqueça os outros. Eu não faço porque determinada pessoa não faz. Eu fiz isso porque fizeram comigo. Esqueça toda essa filosofia equivocada, incorreta, e parta para um processo de autoiluminação em que as suas ações gerarão resultados positivos. Jesus certa vez disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que significa isso? Lei de ação e reação. As sementes que eu lanço são ações na minha vida. Essas sementes são boas, são más, cabe a cada um de nós analisar. Porém, tudo o que lançarmos à vida, as covas que ali cavarmos e plantarmos sementes, no futuro haverá uma reação, que é o brotar daquelas sementes. E o que nascerá neste campo em que plantamos dioturnamente, chamado vida? Nascerá plantas belas, saudáveis, ou nascerão espinhos que produzem, muitas vezes, árvores com frutos amargos? Então voltamos à frase que nós sempre dizemos aqui: tudo gira em torno das nossas ações, nós somos os direcionadores da nossa vida. Através das nossas ações positivas, geramos reações positivas. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem um tríplice aspecto. Temos aqui então uma pirâmide. Na base da pirâmide temos dois aspectos: o aspecto científico e o aspecto filosófico, que sustentam o terceiro aspecto, chamado aspecto religioso. Mas por que precisamos de um tríplice aspecto? Os amigos espirituais nos ensinam e nos mostram. A ciência nos leva ao estudo, às comprovações, às experimentações. A filosofia
que é a outra base da pirâmide, nos leva ao pensamento, à reflexão, à modificação, à reforma íntima. E essas duas bases, ciência e filosofia, sustentam a pirâmide e sustentam o aspecto religioso que está no vértice dessa pirâmide. E é esse aspecto religioso que nos leva à fé, que nos leva à esperança e que faz com que nós venhamos a ascender, subir ou auto-iluminar-se. Então, é uma doutrina extremamente completa, porque trata as questões morais, convida os homens ao estudo e à reflexão e pauta tudo isso na ciência. Nós conhecemos muito bem a lei de ação e reação, não é? É uma lei de Isaac Newton, que era um físico, não é? É a terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação. E interessante, a ciência é parte importantíssima dos estudos que nos levam às reflexões filosóficas e espirituais. Porque ela vem comprovar, ela vem abraçar, envolver aquela classe, muitas vezes descrente, extremamente cética, extremamente científica, que não acredita nas questões espirituais, que não acredita na continuidade da vida. E aí vem essa doutrina bendita nos mostrando que nós somos os direcionadores da nossa vida. Que tudo de bom ou de mal que acontece conosco é fruto de ações dessa vida, de outras vidas passadas. Então vamos pegar alguns exemplos e trazer para dentro do nosso dia a dia. Se você vai a um médico e o médico, ao fazer exames, ele detecta que você está com um desequilíbrio e que, se você não cuidar, você ficará diabético. Você precisa diminuir os doces, eliminar determinadas coisas, fazer exercícios, né? O médico está ali lhe orientando para que você siga um determinado caminho que lhe trará o quê? Ou melhor, que manterá a sua saúde. Se você segue a orientação do médico e age no sentido que ele direcionou você, tomando os medicamentos, agindo através dos exercícios, da reeducação alimentar, qual a reação de tudo isso? No futuro você terá saúde, ou melhor, manterá a sua saúde. Se você não segue aquelas orientações e acha que isso não serve de nada, eu vou morrer mesmo, vai tudo acabar, eu faço a vida da minha maneira, do jeito que eu quero, e você segue um outro caminho, você está também tomando uma ação, mas que gerará uma reação negativa, perniciosa, porque você poderá no futuro a vir ter uma enfermidade que lhe causará transtornos. Veja bem, o Evangelho da mesma maneira. O médico Jesus coloca aqui as instruções para que nós, as seguindo e as praticando, tenhamos paz de espírito, repouso para a alma, que o nosso fardo seja leve, que o nosso jugo seja suave. Aqui está a receita, ou melhor, o receituário. Se nós o praticarmos, tranquilidade, paz de espírito. Se nós não praticamos, eu não acredito em Deus, tudo isso é bobagem, nada disso vai dar certo, não é? Outras pessoas fizeram isso a vida inteira e nunca tiveram nada. Tudo bem. A cada um, como disse o Evangelho, segundo as suas obras. Nós chegaremos adiante, num futuro,
vamos olhar para trás e o que nós vamos identificar se as consequências das nossas ações forem perniciosas, forem funestas. Se eu tivesse ouvido o médico, se eu tivesse escutado o meu pai e a minha mãe, se eu tivesse seguido uma orientação espiritual, se eu tivesse ouvido o que as pessoas me diziam, hoje eu não estaria nessa situação. Então, que fique claro para cada um de nós, não há coincidências, não há casualidades, sorte, azar. Quando se estuda a doutrina espírita, tudo isso cai por terra. Por quê? Porque nós aprendemos que a nossa vida é reflexo das nossas ações. Frases como: Deus não podia ter feito isso comigo, Deus me tirou determinada pessoa, Deus fez isso para um e não fez para mim, caem por terra. Porque o Espiritismo, como disse aqui na leitura, ele vem complementar o que até hoje nós sabíamos sobre o ser cristão, sobre a prática cristã. Ele nos mostra que não há sorte ou azar, há consequências em cima dos nossos atos. Que alegria e tristeza são oportunidades de crescimento. Que riqueza e miséria são oportunidades em que nós estamos sendo experimentados em uma, para que saibamos viver com o pouco que temos, em outra, para que não venhamos cair na tentação com o muito ou o excesso que temos. Então tudo o que nós usufruímos nesse orbe, seja material, seja pessoal, o que está ao nosso redor, são oportunidades para que nós possamos agir em cima dessas oportunidades e autoiluminar-se, ascender, trabalhar a fé, a esperança, o futuro. Então nós precisamos, desde já, planejar o nosso futuro espiritual, a nossa vida espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Chegará um momento nessa existência, e isso é para todos, para mim, para vocês, para nós que estamos aqui, que esse corpo físico não existirá mais. Nós faremos a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. E aí, nós estaremos chegando no mundo espiritual com um corpo espiritual semelhante a esse, com uma consciência, com emoções e com um intelecto. E aí, lá no mundo espiritual, nós teremos visão mais abrangente, capacidade de entendimento mais abrangente e a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, na consciência de cada um de nós, como diz o livro dos Espíritos, nos cobrará. E nós olharemos para trás, e qual a pergunta ou qual o sentimento que nós queremos ter? Um sentimento em que perdi uma oportunidade, deixei de fazer o que deveria ser feito, o que era certo de ser feito, ou um sentimento de tranquilidade, de paz, de que mesmo errando em alguns momentos, eu fiz o meu melhor, eu procurei ser melhor. Então pense bem, coloque na balança qual a sensação que cada um de nós quer ter. E a vida física é uma oportunidade, como dissemos aqui outras vezes, uma escola em que nós somos matriculados para vivenciar o quê? As matérias. E através dessas matérias nós avançamos ou
ficamos estacionados. Então, sugerimos aqui a leitura deste livro intitulado Céu e Inferno, um livro excelente, onde na primeira parte os espíritos amigos explicam o que é o céu, o que é o inferno. E logo na segunda parte nós temos vários exemplos de homens e mulheres que saíram do mundo físico e chegaram ao mundo espiritual e deram um relato escrito nesse livro de como foi a sua chegada, como estavam ao retornar à pátria espiritual. Estavam bons? Estavam se sentindo bem? Estavam em paz? Estavam em desequilíbrio? Estavam em desajuste? Então é essa o pensamento que nós devemos ter. Pensamento futuro. Jesus diz que vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Veja que interessante. Muitos veem, mas veem ou enxergam apenas um palmo à frente dos olhos ou do seu rosto. É a visão material, é a visão superficial. Ou seja, tudo vai acabar, quando eu morrer, os problemas vão embora, nada mais vai acontecer. Alguns dizem que vão dormir pela eternidade, não é? Quem tem uma visão mais abrangente, mais ampla, e consegue enxergar, acreditar e trabalhar pelo melhor, consegue enxergar mais além. E é isso que o Espiritismo nos ensina e nos traz. Nos mostra que nós precisamos aprofundar nos conhecimentos, nos ensinamentos, no receituário trazido por Jesus. Nós temos a oportunidade de conversar com muitos irmãos e irmãs no nosso dia a dia, né? Em atendimentos, e não só com esses irmãos, mas na vida lá fora, nos noticiários. O que nós temos percebido? As pessoas, muitas vezes, sem esperança, desanimadas, tristes, ansiosas, depressivas, não é? Com sensações ruins, com mal-estar, porque a ansiedade e a depressão são ações mentais, fruto do nosso perfil, muitas vezes da dificuldade que temos de lidar com as questões da vida, não é? E nós vamos nos martirizando mentalmente. E esse martírio mental, através do espírito, do cérebro espiritual, reflete no corpo físico, desequilibrando a produção de hormônios, derramando enzimas no nosso organismo que nos prejudicam. Então algumas pessoas desenvolvem alergias, outras pessoas enxaquecas, outras pessoas dores nas costas, falta de ar, alteração de pressão. Nós vamos ao médico, fazemos uma bateria de exame e os médicos viram e falam: você não tem nada. Isso é estresse, isso é ansiedade, isso é neura, não é? E você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Quer dizer, ele te dá toda uma orientação. E o que nós precisamos entender? Né? Eu ouvi essa frase, achei interessante e gostaria de compartilhar com os companheiros. A nossa vida, ela não deve ser plana, ela deve ser plena. O que significa isso? Nós não encontraremos, e aí eu quero dizer, nenhum de nós nesse orbe, uma vida plana, uma estrada reta, bem asfaltada, sem curvas, sem dificuldades, sem problemas. Não haverá uma vida plana. Jesus ensinou isso a Pedro quando ele disse que ele usasse a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover as montanhas. Mas a nossa vida pode ser plena. E aí eu trago alguns exemplos
ou melhor, um exemplo, o mais atual, o mais recente, do meio espírita, mas há tantos outros de outras religiões, porque dizemos aqui constantemente, religiões são caminhos que nos levam a Deus. Não importa se eu sou católico, evangélico, espírita, o que nós precisamos ser são verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão age de forma correta e a reação das suas ações é a colheita de bons frutos para si e para os outros. Mas voltando no exemplo que eu gostaria de dar, eu gostaria de falar da vida, rapidamente, de Chico Xavier. Um ser que dedicou a sua existência ao seu semelhante, a trazer a cada um de nós e descortinar e complementar essa doutrina espírita com mais de 450 obras, trazidas pelo mundo espiritual a cada um de nós. E esse ser chamado Chico Xavier não teve uma vida plana, ou seja, uma vida sem problemas, sem dificuldades. Ele vivenciou a vida como nós. Momentos de altos e baixos, momentos de dificuldade, momento em que ele necessitava de amparo, momento em que ele amparava. Claro, teve uma dedicação ímpar ao seu semelhante e ao próximo. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Ele passou por enfermidades, ele teve problemas com companheiros de caminhada na doutrina espírita, ele teve falta de dinheiro, a sua vida não foi plana, mas ele procurou trabalhar a sua vida para que ela fosse plena. Ele trabalhou a sua fé, o seu bom ânimo, ele serviu ao seu semelhante, ele agiu de maneira correta, como um verdadeiro cristão. E se Jesus chegasse para ele e perguntasse: qual é a tua obra? E ele diria: várias obras foram produzidas pela mão do nosso irmão Chico Xavier. Ele é apenas um dos muitos exemplos no mundo que trabalharam em prol do semelhante, que agiram como verdadeiro cristão e que nós, ao batermos os olhos, ao ouvirmos o nome, como diz o título da obra que lemos aqui, ou da leitura que fizemos, conseguimos reconhecer o cristão pela sua obra. E é isso que Jesus convida a cada um de nós. E quando eu digo de Chico Xavier e de outros, nós não estamos dizendo aqui que nós, de hoje para amanhã, temos que ser como ele. Não. Mas nós podemos nos espelhar no que ele fez, no que Jesus fez e no que tantos outros fizeram, para que, mesmo não tendo uma vida plana, tenhamos uma vida plena, trabalhando as nossas ansiedades, as nossas depressões, buscando alternativas, meditação, exercício, apoio, desabafo, conversas, medicamentos do mundo físico, tratamento espiritual, porque assim nós agimos em prol da nossa saúde, em prol da nossa melhoria, nós nos fortalecemos. E eu volto na frase que eu disse no início, que está no livro Céu e Inferno. O progresso dos espíritos depende do seu trabalho, dos esforços que ele faz para mais ou para menos, para ir além ou ficar estacionário. E eu gostaria de recomendar, além do livro Céu e Inferno, uma das muitas obras de Chico Xavier, que tem o mesmo título da nossa fala de hoje. É a 9ª obra de 16 obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, intitulada Ação e Reação. Essas 16 obras, André Luiz nos traz a vida no mundo espiritual.
e ele passa 3 anos escrevendo, ou melhor, vivenciando as experiências num pronto-socorro espiritual próximo à Terra, onde ele mostra a cada um de nós o que as nossas ações geram de reação na nossa vida. Quando uma pessoa aborta, quando uma pessoa tira a própria vida, quando uma pessoa se entrega aos vícios, quando uma pessoa mata a outra por dinheiro, tudo isso são ações que geram reações. E essas ações precisam ser trabalhadas. Por isso nós insistimos aqui nas nossas falas, nas nossas reflexões, autoiluminação. O que nós estamos fazendo por nós? Quais as nossas ações para que estejamos e sejamos melhores? Para que o que eu faço hoje, para que a semente que eu lance ao solo possa gerar bons frutos e eu venha a colher e saboreá-los no futuro. Então, meus irmãos, fica essa reflexão na data de hoje. Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, de bom ou de mal, gera uma energia que retorna para nós na mesma intensidade. Quando amparamos, somos amparados. Quando dividimos, quando humilhamos, com certeza no futuro seremos divididos, seremos humilhados. Por quê? Porque Deus nos pune? De maneira nenhuma. Porque Jesus não gosta de nós? De maneira nenhuma. Porque nós somos os autores da nossa história. E Jesus nos fala constantemente que precisamos amar e fazer a outrem aquilo que gostaria que fosse feito a cada um de nós. Quando o Cristo curava alguém e dizia: vá e não peques mais para que mal pior não lhe aconteça, muitas pessoas interpretam essa frase de maneira equivocada e pensam: tá vendo? Jesus vai te punir. Não é nada disso. Jesus sabe que se nós continuarmos insistindo no erro, fatalmente nós sofreremos. Porque é fruto das nossas ações. Então, que as nossas ações a partir de agora sejam boas, sejam leves, sejam suaves. As nossas preces que serão feitas agora no momento do passe, do tratamento à distância, é uma ação que, se for bem empregada, gera uma reação de bem-estar. Se for mal empregada, da boca para fora, uma prece verbalizada sem interesse, não nos traz nada de bom. Então pensemos nisso. Vamos nos libertar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, criadas por nós mesmos. E sejamos felizes, mansos, brandos e humildes de coração, para que o nosso jugo seja leve e o nosso fardo seja cada vez mais suave. Muita paz, muita luz e que tenham todos um excelente fim de semana. Nós passaremos agora ao passe, à prece e que todos nós possamos coletivamente agir através da prece em nosso benefício e em benefício da coletividade deste planeta. Que assim seja. Convite para os amigos e irmãos, para que nós intensifiquemos a nossa vibração e indo de encontro a Jesus, esse mestre amigo maior, que neste momento, enviando seus prepostos necessários e atendendo os pedidos de todos nós, indistintamente,
Este momento que é um momento que nós devemos buscar de uma forma mais profunda de sentimentos, sendo verdadeiros. Essa verdade que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é quando nós tiramos do fundo do nosso coração os nossos sentimentos inferiores, que são sentimentos inferiores, que obstruem as energias de paz e de amor emanadas pelo Alto Celeste. O nosso coração, ele necessita ser permeado de muito amor. O amor do Cristo, o amor de Jesus. Mas para isso é preciso e é necessário que sejamos gratos à nossa própria vida, que sejamos gratos à nossa condição de vida. A gratidão é uma porta que escancara para a chegada de muitas bênçãos. E vamos, meus queridos irmãos, entrando na promessa de Jesus, que são várias promessas de Jesus. Eis que esse nosso mestre amigo maior está cumprindo diuturnamente suas promessas que fizera a todos nós, seus irmãos. Mas nós devemos entrar nessa comunhão de bênção, de paz. E agora, nesses instantes, recebendo essas energias curadoras para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e que nós saibamos interpretar as nossas dores, as nossas aflições. Não há mal nenhum na face da terra que venha resistir à lei de amor, e principalmente o amor do Cristo. E que nós, que nos assemelhamos ao nosso irmão Jesus, devemos permitir que esse amor, essa centelha de amor que existe no nosso imo, no imo de nossa alma, permitir que ela se expanda. E para que ela venha se expandir, é necessário na nossa vida a prática do amor diário. Cada prática que obtivermos, cada prática do amor na vida dos nossos semelhantes, esse sol latente que é o amor irá se expandir cada vez mais. E chegará um dia que a aflição não fará mais parte das nossas vidas. Porque é o momento em que nós iremos deparar diante de nós com a felicidade plena. Hoje nós vivemos em constantes alegrias, porém ainda não conhecemos a felicidade plena. E para encontrarmos com a felicidade plena, necessitamos de sermos mais caridosos, mais fraternos. E a gratidão, como foi dito agora há pouco, a gratidão, ela escancara a porta de entrada para os benefícios de nossas vidas. E consagrando, confirmando que essas benesses caiu sobre nós, que esse bálsamo de Jesus caiu sobre nós. E nós agradecemos ao Pai, agradecemos Jesus, e agradecemos a todos os irmãos espirituais que nos assistiram nessa noite. Que assim seja, graças a Deus.
que nós tenhamos um empenho maior, um bom ânimo para continuarmos a nossa caminhada, que não irá cessar agora, jamais. Mas nós podemos, com certeza, caminharmos com os passos mais firmes e que os objetivos da nossa vida estejam pautados nos princípios do Evangelho, para que a nossa caminhada seja mais firme e mais segura. Que Deus os abençoe, tenhamos muita paz.